Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Gustavo, sou trabalhador e colaborador, evangelizador da Casa Frateseb. Para quem não conhece, a Frateseb, ela é um centro espírita localizado ali no centro do Taboão da Serra. Trabalho lá, tenho o privilégio de trabalhar junto da equipe da Mocidade já tem 5 anos. E gostaria de primeiro agradecer ao convite da USE de participar desse projeto do mês de abril, do Jovem na Casa Espírita. E dito isso, eu gostaria de primeiro começar com uma prece, pedir para quem estiver assistindo esse vídeo se unir a mim nessa prece hoje. Primeiro vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, saudar os mentores, nossas casas de nosso coração, saudar os mentores da USE, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado e de divulgação da palavra do Espiritismo, do bem maior. E como forma de gratidão, ofereço a Santa Prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então à aula de hoje. Eu vou começar ela com uma passagem desse livro aqui. O pessoal deve estar vendo invertido aí agora, mas o nome dele é Caminho, Verdade e Vida. Foi psicografado pelo Chico Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel. Convido também quem estiver assistindo esse vídeo, se tiver em fácil acesso ele aí com vocês, que abram na passagem 151 para me acompanhar aqui na leitura. Acho que vai ser mais legal. O nome da passagem é Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que, de coração puro, invocam o Senhor. São palavras de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que maior apresenta número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para a viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será chegar ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Eu acho muito legal essa passagem aqui de Paulo, porque ele não fala só da mocidade, mas sim da responsabilidade de nós que já passamos pela mocidade, pela juventude, de orientar essas pessoas. Mostra também quão importante essa fase das nossas vidas, né? Lembrando que todos nós somos espíritos imortais, estamos aqui no planeta Terra, seja por provas, expiações, por missão, mas temos etapas na nossa vida que todos nós teremos que passar, e uma delas é a da mocidade. E existe uma responsabilidade, uma importância muito grande
com essa fase da vida, e eu gostaria muito de falar sobre essa importância hoje, né? E essa importância dá pra gente falar de duas formas distintas. A primeira delas, falando de uma maneira muito objetiva, né, a importância que a gente pode dar para o jovem no centro espírita, e outra de uma forma mais subjetiva. Eu até prefiro essa, que eu acho essa um pouco mais invisível, um pouco difícil de enxergar, mas eu acho ela até mais importante do que a objetiva, porque a gente não quer o jovem como uma mera ferramenta de trabalho técnica. É muito bom a gente pensar nele como um ser vivo, um ser humano, um espírito pensante, né? Eu acho que essa subjetiva ela acaba até sendo um pouquinho mais importante do que a objetiva. Por isso eu vou deixá-la por último. Vou começar falando pelas objetivas, né? E eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo, né, que o próprio Espiritismo começou a sua história com a colaboração de duas meninas médiums, ali com Allan Kardec, durante a codificação da doutrina. E o próprio movimento espiritualista, ele começou também ali com as irmãs Fox. Então a gente vê a história bem no comecinho ali do espiritismo, do movimento espiritualista, ela se repetindo, né, para mostrar para a gente quão importante é a juventude, quão útil, quão importante eles são para todo o movimento espírita, né? Então, com a orientação certa, eles não só apenas, a gente pode não contar com a participação deles, mas também com a contribuição deles para a comunidade espírita. E qual é a importância do jovem espírita, do jovem dentro de um centro espírita, né? Que é muito bom a gente não subestimar essa importância, ela é de fato bem grande. Primeira dessa importância é aproximar ele das verdades da doutrina espírita, as verdades que Jesus, os espíritos superiores trouxeram para a gente, e distanciá-los de um problema muito moderno, muito contemporâneo, que são essas informações genéricas de internet. A gente ouve falar muito sobre mediunidade tipo esponja. Hoje em dia os jovens acreditam que isso existe, só que se pegar no próprio livro dos médiuns, não fala sobre esse tipo de mediunidade, né? Então, eles falam muito sobre isso, mas não sequer sabem o que é. Você tem muitas histórias sensacionalistas de assombrações, onde qualquer um está tendo voz para falar sobre esse tipo de coisa, e da mesma forma que qualquer um tem voz para falar, qualquer um tem ouvidos para ouvir. E por causa disso, eles estão muito expostos a esse tipo de informação, né? E a gente também está numa era onde tudo está sendo generalizado. Tudo é sobre energias, tudo é sobre, ai meu Deus, eu tive um problema por causa da energia daquele ambiente. Ou então, a energia de fulano está me fazendo mal, a energia de ciclano, pipipi, popopó, tem todas essas coisas. E tem muita informação, mas pouca coisa assim proveitosa dessas informações. A gente também está passando por uma fase de autodiagnósticos nas internets. Todo mundo tem depressão, todo mundo tem autismo, todo mundo tem TDAH, e ninguém procura fazer o que é aquele trabalho interno mesmo, de tentar se enxergar. Muita informação desconexa, muita torrente aqui, ó, na cabeça dessa molecada. E se a gente, adulto, já tem uma dificuldade de fazer a famosa reforma íntima, né? Ou seja, de olhar para dentro, imagina essa molecada que está exposta a todas essas informações. É até mais difícil para eles do que é para a gente, né? Então, trazer o jovem para o centro espírita acaba ajudando a distanciar dessas informações, sabe? Também a distanciar de grupos nocivos, porque, querendo ou não, o centro espírita acaba fazendo uma espécie de grupo para eles, que eles podem se conectar ali e distanciar desses outros grupos que podem trazer
essas falsas sensações de pertencimento, essas falsas sensações de um preenchimento também, né? E o mais importante é estabelecer conexões afetivas e benéficas, assim, uns vínculos duradouros dentro do centro espírita, onde a gente pode fazer esse tipo de vínculo que se de uma forma muito saudável, né? Mas como eu disse, eu falei que eu queria tratar as ideias bem objetivas da importância do jovem, né? E lembra que eu falei sobre a mediunidade tipo esponja? O que ela é? O que é essa mediunidade tipo esponja? Nada mais é do que o que o Livro dos Médiuns classifica como mediunidade generalizada. Existem pessoas que têm mediunidades ostensivas, vamos pôr aqui como exemplo Chico Xavier, Divaldo, que tinha psicografia, vidência, tinha o que eles chamam de transe mediúnico, né, que o espírito toma conta do corpo deles ali por um momento, entre outras diversas. E tem a generalizada, que quando a gente fala todo mundo é médium, a gente está se referindo a essa mediunidade generalizada. E que nada mais é do que essa troca de energias com as pessoas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, seja a intuição, a gente poder se comunicar com os nossos espíritos, tanto os mentores quanto obsessores, a gente tem essa capacidade de conexão, e isso é a mediunidade generalizada. Mas eu queria falar da outra, da ostensiva, né? Como que um jovem que possui essas mediunidades ostensivas pode colaborar com o centro espírita, né? A gente não está mais nos primórdios do espiritismo, então hoje a gente pode se dar ao luxo de não precisar que o jovem trabalhe no centro espírita. A gente consegue focar muito mais no estudo, no conhecimento, né, da doutrina. Imagina assim, um pai que teve que trabalhar desde a infância e conseguiu se estabelecer, e hoje os filhos ele consegue colocar numa situação melhor, onde eles podem focar no estudo. É mais ou menos essa fase que a gente está. Já foi a época que os espíritas eles poderiam ser mais jovens, os médiums, quer dizer, podiam ser mais jovens. Hoje dá para a gente focar a juventude muito mais no conhecimento e estudo da doutrina, né? Outra coisa que é muito importante para esses jovens que têm uma mediunidade ostensiva é um processo de autoconhecimento adiantado. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você ter o conhecimento desses fenômenos mediúnicos, e como muitas vezes esse próprio médium, que às vezes nem sabia que era médium, participou de vários fenômenos mediúnicos, e vai descobrir depois e começa a aprender a controlar esse tipo de coisa. É claro, isso requer anos, requer treinamento, e é muito mais propenso que você treine isso um pouco mais na fase adulta, mas ele despertar esse tipo de conhecimento já adiantado pode fazer muito bem para ele, né? E outro que se eu falo aqui de uma importância, né, desse autoconhecimento num sentido técnico, tem também um sentido um pouco mais moral, que é a importância do orai e vigiai. Quando você põe o jovem em contato com essa filosofia do orai e vigiai, ele aprender a controlar a vibração espiritual dele, em ambientes que podem ser mais nocivos a ele, ou poder baixar a guarda num ambiente mais seguro. Isso se aprender com mais antecedência pode trazer muitos benefícios a longo prazo, né? Fora que esse jovem que já tem ali o seu vínculo com o centro, ele pode já desde cedo se tornar um potencial estudante ou trabalhador da casa. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente quem está assistindo esse vídeo, for mais velho, sabe como é difícil conseguir alguém interessado e compromissado com a casa, né? E fazer os trabalhos e todo o processo todo o objetivo que um centro espírita tem, que são os trabalhos, a caridade. É muito difícil a gente encontrar gente compromissada com isso. E um jovem que já está acostumado com essas coisas, com esse convívio já desde cedo, ele tem de ser essa pessoa que a gente busca lá no futuro. Então, o jovem que a gente trabalhou, às vezes 10 anos atrás, é o trabalhador de hoje. Então, o jovem de hoje pode vir a ser o trabalhador lá da frente, né? Mas, da mesma forma que
eu falei de um jovem que tem essa mediunidade ostensiva ali, inerte nele, a gente também vai ter muito mais jovens que não têm essa mediunidade ostensiva. E como que ele pode colaborar com o centro, né? Vamos lembrar que também, se eu falei, né, da história do Espiritismo, vamos falar aqui na história do Espiritismo e do Cristianismo, a gente tem muitas figuras que você não ouve muitos relatos, ou quase nenhum relato mesmo, sobre algum tipo de mediunidade ostensiva deles. Como, por exemplo, o cristianismo tem uma figura que eu particularmente gosto muito, que é de Paulo de Tarso, onde o principal trabalho dele sequer foi mediúnico, foi uma coisa muito mais de divulgação da palavra, de viajar, convencer pessoas e, sabe, espalhar mesmo a palavra. Um trabalho que levou décadas e muita, mas muita força de vontade. Outra pessoa que a gente já falou do Espiritismo é Bezerra de Menezes, um dos primeiros presidentes da Federação Espírita, onde a maior característica que a gente pode colocar no trabalho dele é de abnegação. Não foi mediunidade, foi uma pessoa que se dedicou muito e até mesmo em situações onde ele se viu privilegiado, ele pôs essa situação de privilégio para poder favorecer o outro, entende? Você não vê histórias de mediunidade com eles, as mais importantes estão muito mais atreladas com as ações deles aqui no plano material mesmo, né? Então muitas vezes nem todo trabalho que é essencial para casa requer mediunidade. Às vezes a boa vontade e a perseverança é tudo que a gente precisa num jovem para que ele possa vir a se tornar um trabalhador da casa. Eu particularmente fiz grupo de jovens também na minha idade, e eu tive muitos amigos que naquela época já trabalhavam na casa. Eu cheguei a fazer alguns trabalhos esporádicos de caridade, assim, em campanhas de caridade, como Natal, Dia das Crianças, mas também tem alguns serviços que dá para um jovem fazer de uma maneira até mais rotineira, sabe? Eu vi alguns amigos meus que faziam trabalhos, serviços administrativos ali, como um assistente administrativo. Alguns trabalhavam em cantinas, outros até mesmo, sabe, nesses salas de passe, que tem sempre alguém que está controlando o fluxo ali. Eu já tive alguns amigos que trabalhavam nessa função, estavam todo final de semana exercendo essa função. E até mesmo aqueles que já estavam ficando um pouco mais velhos, já chegando ali na fase adulta, eles começavam a se tornar os assistentes de sala de um grupo de mocidade. Isso acaba colocando eles numa outra perspectiva, não apenas aquele que está aprendendo, mas também aquele que pode ter algo a ensinar, apesar de estar ainda com uma idade bem próxima deles. Então, eles ainda assim, de uma forma ainda bem objetiva falando, eles ainda têm muito que colaborar com a casa, né? Mesmo não tendo nenhuma mediunidade assim, ostensiva que possa trabalhar já nessa idade. E outro ponto que eu gostaria de colocar, que serve para qualquer jovem, tanto com um médium ou não médium, falando de ostensividade, e a gente pensar nele como um ponto de luz. Vamos supor, nem todo médium vai nascer, vai encarnar numa família espírita, vai ter acesso ao espiritismo, e tampouco não interessa pra gente que ele tenha esse vínculo, seja um espírita de fato, né? Lembrando que o espiritismo não carrega essas características de seita, então não vamos falar aqui sobre trazer para a casa espírita, vamos só pensar no jovem que não é da casa espírita, mas ele é amigo de alguém que é. E esse jovem que não é da casa espírita, é médium, às vezes passa por coisas que ele não entende, que as pessoas ao redor dele não entendem, e é carregado de dogmas, de preconceitos. E justamente esse jovem que já está aqui com a gente pode vir a se tornar um ponto de luz para esse amigo dele, né? Muitas vezes esse outro jovem de fora vai passar por situações, ele já está passando por muita coisa confusa, a vivência dele com a mediunidade dele já é confusa. Aí você vê pessoas ao redor dele que não têm conhecimento, acabam fazendo essa situação ficar ainda mais desagradável, mais conflituosa. E é justamente esse jovem que pode vir a trazer um alívio, um esclarecimento para ele, né? E como que ele pode fazer isso? Simplesmente conhecendo algumas coisas da doutrina, como fenômenos mediúnicos, que nem eu falei, às vezes ele está
fazendo parte de fenômenos mediúnicos, né? A mediunidade dele está sendo usada, seja por algum mentor ou por algum obsessor, ele não sabe, e às vezes esse jovem pode esclarecer esse tipo de coisa para ele. Entendimento de processos encarnatórios e desencarnatórios também pode ajudar. E principalmente entender as leis divinas. Acho que uma muito legal que o jovem pode entender a lei da ação e reação, né? Em como essas coisas, lembrando que nós somos espíritos e essa não é nem de perto a nossa primeira encarnação, e que muita coisa que acontece aqui é uma reação a uma ação de vidas passadas. E justamente uma ação dessa vida se torna uma reação de uma próxima vida. Então, esse jovem tendo esse tipo de conhecimento, esse tipo de esclarecimento, se tornando uma luz para uma pessoa que não tem, isso é muito importante, porque a gente consegue abranger essa ideia da caridade, de levar a luz, não até ela somente ao nosso centro espírita. A gente consegue fazer esse sentido, essa noção de comunidade se estender além do que a gente consegue enxergar, né? Agora, já falando daquela forma que eu disse, que eu gosto muito mais que ela é subjetiva, pensar no seguinte: grande maioria das pessoas que visitam um centro espírita pela primeira vez está indo lá pela dor, né? E o jovem dificilmente ele está indo lá pela dor. Geralmente ele já está indo lá porque ele nasceu numa família espírita, ou é parente de alguém, está indo por curiosidade, né? Então a gente pode estar vivenciando, a gente tem uma incrível oportunidade de vivenciar a ida ao centro por amor, por vínculos fraternos, por vínculos amorosos, essa curiosidade também, que ela é muito saudável nessa idade. Então é uma grande oportunidade para nós enxergarmos o jovem não apenas como um futuro trabalhador, mas como uma experiência de, olha ali, aquilo ali é um amor que a gente ainda não entendeu. E vai levar anos para a gente entender, talvez até algumas vidas, para a gente entender o que é essa ida ao centro espírita por amor e não pela dor. Mas de qualquer forma, o jovem ele não vai ao centro em busca de ajuda. Na grande maioria, né? Lógico que existem exceções, mas em sua grande maioria ele não vai em busca de ajuda. Ele não vai em busca de Jesus ou da doutrina. O que ele de verdade busca lá? Ele vai buscar socialização. Muitos amigos ele vai acabar fazendo através do centro espírita. E eu não falo só amigos da idade dele, ele pode fazer amigos mais velhos também, pessoas que ele possa vir a admirar, uma pessoa que ele possa ter como exemplo para replicar as atitudes, pode estar lá, ali dentro. Mas principalmente os amigos da idade dele. O que eu particularmente posso falar muito sobre isso, que eu ia mais pelos meus amigos. Aprender sobre o espiritismo era o meu bônus que eu tinha quando eu era jovem. E vários amigos que 15 anos depois de sair do grupo de jovens, eu ainda mantenho vínculos, visito eles, vejo eles com certa frequência, tudo porque foi um vínculo muito forte que foi feito logo na juventude. E a gente pode ver essa oportunidade, né, dele estar fazendo assim, uns vínculos muito saudáveis lá dentro. Para pensar quantas vezes a gente tem ali aquele filho, sobrinho que você vê andando com pessoas que você não gosta tanto do comportamento, e é justamente ali dentro do centro espírita que você pode ver justamente o oposto, né? Pode assim, que ali é uma amizade saudável, acho que seria uma boa eu incentivar essa amizade, né? Ele pode estar buscando ali, gente, eu tô falando tudo coisa inconsciente do jovem, tá? Muitas vezes ele está buscando um ambiente seguro para eles. Quando a gente é mais novo, quem é mais velho tenta lembrar como que era. Muitas vezes os ambientes que a gente convive são muito hostis. Estou falando assim de escola, de amigos da rua, até mesmo dentro de casa. E é justamente dentro desses ambientes do centro espírita que a gente pode dar um novo ambiente seguro para ele, né? Onde ele possa socializar, onde ele possa expressar suas ideias, onde ele possa demonstrar quem ele é de verdade, sem o medo de uma retaliação, sabe? E muitas vezes é até difícil enxergar isso, que ele
tanto ele enxergar quanto a gente, de que ele está ali em busca de um sentido para a vida. Quando a gente é novo, a gente tenta entender por que a gente está aqui nesse mundo, para que a gente tem que ir para a escola, por que a gente tem que depois da escola ir trabalhar e tudo mais. E a gente precisa de um sentido para tudo isso, para que tudo isso faça assim. Eu tenho um propósito, e é justamente ali que a gente pode ajudar ele a alcançar esse propósito, né? E quais são as principais coisas que faz um jovem buscar um centro espírita? Vazio existencial, né? A gente na era digital, a gente está falando de muitas doenças psicológicas no tempo de hoje, e muita gente generaliza falando assim, isso aí é falta de Deus. Não deixa de ser, não deixa de ser. Lembrando que toda doença psicológica requer um tratamento médico e psicológico, mas ali dentro do centro espírita a gente pode estar dando esse segundo apoio que ele precisa, sabe? Então, esse vazio existencial, esses problemas, esses sentimentos confusos da juventude, tudo conseguem ser externalizados e trabalhados ali dentro do centro espírita. Então, funciona também como um processo terapêutico ali dentro para ele. Todo ser humano tem um sentimento de comunidade, né? O jovem, principalmente, ele está buscando um lugar que ele pertença. Só se a gente pensar, na nossa época tinha sempre tribos, né? Na minha idade, quando eu era adolescente, tinha os roqueiros, os skatistas, os funkeiros, os pagodeiros e assim por diante, né? E tudo isso porque são jovens buscando esse sentimento de pertencer a uma comunidade, né? E são grupos que sempre os acolhem sem julgamentos. E o centro espírita, a mocidade, esses grupos focados para o jovem, são ambientes para que ele possa ser esse tipo de pessoa, né? E lembrando também que a gente muitas vezes tem jovens introspectivos que eles não encontram esse ambiente seguro para que eles possam socializar de uma maneira saudável. E hoje, com o advento da internet, a gente vê eles podendo se juntar a grupos nocivos, onde eles são incentivados, onde todos nós temos pensamentos bons e ruins. Muitas vezes nesses grupos nocivos eles vão estar incentivando os pensamentos ruins, incentivando preconceitos, incentivando violência de diversas formas. E justamente no centro espírita a gente pode trazer o jovem para um grupo que trabalha esse sentimento de que essas pessoas introspectivas possam ser acolhidas e ter um ambiente seguro para falar, mas fomentando o outro tipo de pensamento, pensamento bom, pensamento de caridade, de amor ao próximo, e tudo isso num ambiente seguro, saudável, onde ele possa se identificar. Eu falo muito sobre ambiente seguro, repito muito essa palavra, porque é uma coisa que o jovem ele requer muito. E a gente carece, nós adultos, em fornecer, em prover esse ambiente seguro. O centro espírita é uma excelente oportunidade para que a gente possa ambientalizar o jovem. Então, é com essa mensagem, com esse pensamento, esse pedido que eu faço a todos os mais velhos que estão assistindo o vídeo de hoje, que eles reflitam dessa forma, da importância do jovem, mas a nossa importância com ele no centro espírita. Porque ele ali é uma peça fundamental para muita coisa que a gente não enxerga, coisa que só a espiritualidade vai estar enxergando, mas que com fé a gente consegue trabalhar e colaborar com a espiritualidade para que aquele jovem se torne um espírito muito maior do que ele quando ele entrou no centro espírita, certo? E com essas palavras eu gostaria agora de fazer uma prece de encerramento, né? Gostaria de convidar todos também a se juntarem a mim nessa prece. Vamos todos fechando nossos olhos, mais uma vez, mentalizando a figura de Jesus, agradecendo pela oportunidade de hoje, da reflexão, e pedindo a Deus para que encaminhe essas palavras, essas energias para muitos lugares, e que essas vibrações
sejam recebidos nos mais diversos corações, naqueles mais possíveis e impossíveis que nós não podemos ou podemos enxergar. E como forma de canalização, eu ofereço a prece da fraternidade. Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que ajudemos as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que ajudemos as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que ajudemos as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.